Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Boa noite a todos. Quero nesse momento trazer uma mensagem escatológica baseada no primeiro período da grande tribulação. Para essa mensagem nós vamos ter que ler bastante no livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse ele traz a mensagem sobre o primeiro período da grande tribulação. Então nós vamos falar muito sobre as duas testemunhas. E para falar das duas testemunhas, nós precisamos também de fazer uma examinação no livro de Zacarias. O livro de Zacarias é um tanto parecido com Apocalipse, porque Zacarias, a gente conta com dois anjos, e um anjo é o próprio Deus. E o livro de Apocalipse também começa com Jesus, e depois o anjo vai ditando para João. Então há uma semelhança muito grande do livro de Zacarias com o livro de Apocalipse. Apenas a diferença é que Zacarias foi escrito no ano de 520 a.C. Não tinha João naquela época. Então os contextos foram colocados por João. Então nós vamos ter que ler aqui no capítulo 11 de Apocalipse. Tem muita coisa que nós temos que falar, mas nós vamos verificar também Zacarias. E para começar essa mensagem, para ficar bem fácil de nós entendermos, nós vamos iniciar com uma visão de João. Essa visão de João, ela tem muito a ver com o capítulo 11 de Zacarias, de Apocalipse. Veja aí, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9 e 10. Ele vai colocar na tela e nós vamos ler. Olha aí. 6 de Apocalipse, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também completassem o número de seus conservos, de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Agora nós vamos no capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 9, o restante da visão. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e língua, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas na mão, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação, nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Vamos ler o 13, versículo 13. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram
da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Isso tem muito a ver com a grande tribulação. Agora nós vamos no capítulo 11 de Apocalipse, capítulo 1, onde João fala de um trono. E o contexto desse capítulo 1 está lá em Zacarias, capítulo 2, que fala da medida de Jerusalém. Na verdade, a medida é de Jerusalém, não é o templo, porque o templo, a parte fora do templo está reservado para a guerra, e a área do templo é muito pequena. Então veja bem, o capítulo 11 de Apocalipse, versículo 1, fala das duas testemunhas. Quem é essa testemunha? O que significa testemunha? Testemunha é alguém que tem o Espírito Santo. Alguém que tem o Espírito Santo, que fala do amor de Deus pelo Espírito Santo. Então, capítulo 11, versículo 1 diz: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Esse é o período da metade da grande tribulação. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante do Senhor da terra. Você vê aqui no contexto, embaixo, João colocou Zacarias 4, 3, 11 e 14. Quer dizer, Zacarias escreveu primeiro. Nós vamos dar uma passadinha no capítulo de Zacarias e nós vamos ler alguma coisa quase semelhante. Vamos aqui no capítulo de Zacarias, capítulo 2, versículo 1. A terceira visão: Jerusalém é medida. Tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. Eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medir Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro, por causa da multidão nela, de homens e de animais. Veja a diferença deste anjo aqui, ó. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Não é um anjo comum. Vamos então agora no capítulo 4, para a gente ver essa parte das duas oliveiras, do contexto lá de Apocalipse, capítulo 11, versículo 4. E diz o seguinte, o capítulo 4, versículo 3. E por cima dele duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Veja o versículo 11. E falei mais e disse: quem são as duas oliveiras à direita do catiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, quem são aqueles dois raminhos que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, meu Senhor. Então ele disse: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Ungido com o quê? Ungido com o Espírito Santo. São duas nações, dois povos, os judeus e os gentios, todos
com o poder do Espírito Santo. Para ser testemunha, é preciso de ter o Espírito Santo. Então, no capítulo 4, também vai falar sobre Zorobabel, né? Porque as pessoas pensam que o Zorobabel faz uma pergunta sobre o versículo 3, mas não é isso. Ele está perguntando sobre o capítulo 4, versículo 2, que significa a palavra de Deus. Vamos ver aqui a diferença das duas oliveiras. As duas oliveiras, duas igrejas compostas de homens vivos. Não tem nada de homem ressuscitado. Homens vivos. Para comprovar para você, você não precisa nem de ler, nem Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos dar uma lida nisso aí, só para a gente tirar a dúvida mesmo sobre testemunha. Capítulo de Atos dos Apóstolos, Atos 1 e versículo 8. O que Jesus falou com os discípulos antes deles receber o Espírito Santo? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até o momento, nós somos essas testemunhas do confim da terra. Mas no final dos tempos, as testemunhas serão aqueles que estarão ali batalhando contra o anticristo, né? Então vamos prosseguindo aqui sobre o caso de Zorobabel. Zorobabel é um homem que vem da Pérsia, foi repatriado da Pérsia, logo que passou os 70 anos do cativeiro. Eu quero que você entenda o que é a presciência de Deus. A presciência de Deus é muito maravilhosa. O profeta Isaías já havia profetizado sobre Ciro, o rei da Pérsia, em Isaías 44, versículo 28. Vamos ler aqui sobre o Ciro, rei da Pérsia, para depois nós falar de Zorobabel. Isaías 44, versículo 28. Vamos ler esse versículo para nós entrar aqui no capítulo 4. 28. Isaías dá essa profecia, sabe quando? 750 anos antes de Cristo. Nabucodonosor não tinha entrado em Jerusalém, não tinha levado ninguém cativo, mas o Senhor, na presciência de Deus, Deus já usa o profeta Isaías trazendo essa menção, ó. Versículo 23, que digo de Ciro é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu será edificada, e ao templo tu será fundada. Isso aí ele diz isto antes de Ciro nascer, antes 150 anos, Isaías profetiza isto. Isso aí é presciência de Deus. Você vê no caso de Isaías, quando ele profetiza Jesus nascendo do ventre de uma virgem, e ainda coloca o nome de Emanuel. Depois ele profetiza em Isaías 53, Jesus caminhando para o Calvário, para a cruz, e assim por diante. Bom, então este Ciro, ele vem encarregado desta reconstrução do templo. Vamos ler lá em 2 de Crônica, capítulo 36, versículo 23. 2 de Crônica, capítulo 36, versículo 23. Olha aí, falando de Ciro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor, seu Deus,
seja com ele, que suba. Nesse período, ele está repatriando o povo para ir para a construção do muro e para reconstruir Jerusalém. Ele faz um translado escrito, a lei dos persas não se pode mudar, e a ordem para Zorobabel é para reconstruir o templo. E a ordem de Josué é para organizar o sacerdócio no templo. Então, por isso que eu estou mostrando para você, porque Zorobabel e Josué não poderia ser testemunha nunca. Eles foram ordenados para reconstruir o templo e para organizar o sacerdócio. Veja bem aqui, ó, o capítulo 6, capítulo 4 de Zacarias, versículo 6. Ó. Respondeu e me falou, dizendo: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quem és tu, monte grande, diante de Zorobabel? Será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamação, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado essa casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Existe contexto aqui em Esdras, capítulo 6, versículo 5, os irmãos podem ler. Os irmãos podem ler Esdras, capítulo 3, versículo 11, 13, mas só para você saber que a missão de Zorobabel é reconstruir o templo. Agora nós vamos falar um pouquinho de Josué. Lá na Pérsia, eles pronunciavam Jesua, né? Filho de Josadaque. Não, mas aqui nós vamos falar Josué. Não é o Josué lá de Moisés, não. E é o anjo do Senhor que fala com ele. Você vê que aqui tem um anjo comum e o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, capítulo 3, versículo 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andar nos meus caminhos e se observar as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e darei lugar entre os que estão aqui. O versículo 8, Zacarias 3, versículo 8. Nós vamos mostrar para vocês aqui o anjo mostrando a salvação de Israel, né? Estamos mostrando aqui no contexto. Olha o 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Aqui o Senhor está dizendo que ele vai mandar Jesus nascer lá em Jerusalém. O renovo é o próprio Cristo, é a raiz de Jessé. Versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Interessante, né? Num só dia. No versículo 9, aí na tela não tem como mostrar o contexto, mas eu vou mostrar para você o contexto aqui na minha Bíblia. Ele tem um contexto em Jeremias 31, 34, 50, 20, Miqueias 7, 18, 19, mas nós vamos ler o contexto de Zacarias, capítulo 13. Já vamos falar aqui da salvação dos judeus, né? A maneira com que o Senhor escolheu o judeu, né? A maneira que ele vai escolher judeu, né? Não sabemos quando, mas no capítulo 13, ele já fala da salvação, ele já fala da escolha daqueles que vão do salvo. Tudo é escolhido.
Os eleitos são escolhidos. Veja bem aqui no capítulo 13. Eu vou ler o capítulo 13 de Zacarias, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém e para a purificação do pecado e da imundícia. Você sabe que essa fonte já foi aberta para mim e para você, não é? Agora ele está dizendo, vamos ver o versículo 2. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e os espíritos de impureza. Na verdade, são os falsos profetas, né? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Isso já está mostrando a salvação do judeu. E há muitas vezes a pessoa, por examinar pouco, ele fala que o judeu vai reconhecer Cristo pelos cravos e pelo pisar no Monte das Oliveiras. E não tem como conhecer para ser salvo. Eles vão ser escolhidos, mas, e não estou dizendo que eles não vão ver. Eles vão ver também o sinal dos cravos, mas depois que receberem o Espírito Santo. Não tem como ver sinal em Cristo, reconhecer Cristo assim não. Eles vão ver, na verdade, depois que receber o Espírito Santo. Está escrito lá, aqui no capítulo 12, no versículo 10, tá? E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, versículo 10, mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e planteá-lo-ão sobre ele, como quem planteia pelo primogênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Porque os judeus, depois de salvos, depois de receber o Espírito Santo, eles vão ver e vão lembrar dos seus antepassados lá, né? Eles vão lembrar dos seus, quando eles forem salvos, né? Eles vão lembrar dos antepassados que gritou lá no Calvário, solte Barrabás e crucifica Jesus. Então eles choram amargamente. Agora eu vou ler mais um capítulo em Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28. Já nós vamos, E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão um sonho e os vossos jovens terão visões. É lógico, né? Os discípulos, no dia de Pentecostes, depois que receberam o Espírito Santo, eles tiveram visões, eles viram língua de fogo. Totalmente normal. Mas vamos prosseguindo aqui no capítulo 13, onde o Senhor vai fracionar Israel, vai fracionar o povo de Israel. De 3 partes, ele vai tirar uma, sempre falando de um resto, né? Sempre falando de um resto. Então o próprio Deus promove uma grande batalha, permite que o governo do anticristo ataca Jerusalém. O primeiro ataque é para separar o povo, para tirar o salvo. Veja aqui o capítulo 13, no versículo 7. Capítulo 13 de Zacarias, versículo 7. Diz: ó espada, desperta-te contra o meu pastor,
e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Verso 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. O 9. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, purificarei como se purifica a prata e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei e direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, com este resto, que vai ser um problema muito sério para o anticristo, viu? Este resto que vai ser uma das testemunhas. Vamos ler mais aqui no capítulo 14 sobre a guerra que é programada para a separação do salvo. Então nós vamos ler no capítulo 14, versículo 1. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que os teus despojos repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejarem contra Jerusalém. A cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. É com este resto que são os eleitos de Deus, viu? Este resto. Vê Romanos capítulo 11, versículo 5. Então, o povo escolhido de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 5. 11, versículo 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, ou um remanescente, segundo a eleição da graça. São eleitos, né? Este 1/3 são eleitos para ser testemunha lá no livro de Apocalipse, na grande tribulação. Vamos aproveitar aqui no capítulo 14. Existe a medida de Jerusalém aqui no capítulo 14, versículo 10. Nós vamos ler 14, verso 10. Toda a terra em redor tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lagar da primeira porta, até a porta da esquina, desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Versículo 11. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, não tem mais guerra contra Jerusalém, porque Jerusalém habitará segura. Aliás, tem guerra, mas quem vence é o Senhor. Não adianta querer encher a bola do anticristo, a bola da besta, porque quem vence isso aqui é a palavra de Deus. Versículo 12. Olha como é que Deus traz encorajamento para as duas testemunhas. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé. Eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua apodrecerá na sua boca. Como é que a besta vai conseguir vencer o povo de Deus? Não tem como, gente. Olha aqui o versículo 13. Olha o 13. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Não tem como, ainda que a besta ameaça de toda maneira, mas ela não vai ter como matar ninguém das testemunhas.
Ela vai matar sim, porque o Senhor vai dar essa ordem, viu? Não vem com essa história que a besta vai criar, vai matar, não. Ela não faz nada sem a ordenança de Deus, viu? Tanto é que nós vamos agora descer direto lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 11, e já vamos caminhando aqui para o final da mensagem, e vai ser muito legal isso aqui. Veja bem, o Deus tem um amor muito grande pelos seus escolhidos. Deus tem um amor muito grande pelos seus escolhidos. Por causa dos escolhidos, quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que estão predestinados para a salvação. Então não tem como. Deus tem um amor muito grande por este povo. Então vamos ainda aqui no capítulo 11, agora já estamos no Apocalipse, capítulo 11, versículo 5. Ainda que ela queira matar, ela não vai conseguir. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estão, de um lado, está o anticristo com a besta, prometendo matar, se não aceitar o número da besta. Do outro lado, estão as duas testemunhas com a palavra de Deus. A palavra de Deus, né? Por isso que Jesus diz: ide por todo mundo pregai o Evangelho. O Evangelho é coisa muito pura, gente. Então, qualquer soldado da besta que levantar para matar uma das testemunhas, quem vai morrer é ele, vai apodrecer. Está escrito lá em Apocalipse, lá em Zacarias 14, versículo 12. Então, versículo 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para converter em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiser. Quem diz que seria Elias e Enoque, não. Não é Elias e Enoque. Eu quero que você posta aqui na tela, Hebreus capítulo 11, versículo 32. Não é Elias e também não é Enoque. Todos eles tiveram bom testemunho, mas ambos morreram. Hebreus, isso. E quem mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E dos profetas. Lê o 39 agora. Versículo 39. 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Pronto. Vamos então aqui no livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Capítulo 14. Eu quero dizer para você que depois que terminar a mensagem, eu vou ler uma visão semelhante àquela que João teve lá no capítulo 7, só que um diferencial. Ali nós vamos descobrir que o povo que foram degolados. Então, vamos, esse capítulo 14, versículo, vamos ler o capítulo 14, versículo 6. Deus, Ele é capaz de tudo por causa de um de seus escolhidos. Ele livra. Na última hora,
ele manda um anjo, ele dá um jeito e livra. Livrou Pedro da prisão, livrou Ezequias da mão de Senaqueribe, né? Ezequias está lá desesperado, não sabia, talvez até duvidando da profecia de Isaías. Aí de repente o Senhor mandou um anjo e ele matou 180 mil soldados. E é assim que Deus faz. Então, de um lado está as duas testemunhas dizendo: venha para Cristo, venha receber Cristo e seja você também uma testemunha, né? A Bíblia relata no livro de Joel que multidões e multidões no vale da decisão, né? Multidões e multidões no vale da decisão, é muita gente, porque essa guerra que eles formaram, que venceu, que o Senhor tirou 1/3 de Jerusalém, eles venceram muitos países e aglomerou todo o povo lá no Vale do Megido, no Vale da Decisão, Vale de Esdrelon, tudo isso aí, Vale de Josafá. Ele foi vencendo o país, vencendo terra, destruindo vida. Então aquele povo que está ali, prisioneiro do anticristo, eles estão sabendo que o anticristo não vale nada. Eles estão sabendo que a besta não vale nada, porque eles são vencidos, estão ali obedecendo às ordens dele, porque estão prisioneiros ali no vale da decisão. E de um lado eles escutam os discípulos, as duas testemunhas gritando: venha para Cristo, venha ser testemunha como nós, venha receber Cristo, porque todo homem que recebe Cristo, no momento, ele vai ser uma testemunha. Está escrito em Efésios 1, versículo 13: quando crestes, foste selado com o Espírito Santo. Foi selado com o Espírito Santo, é testemunha de Cristo, né? Então vamos lá, Apocalipse 14, versículo 6. O povo está indeciso, eles estão sabendo que a besta, o anticristo, destruiu a família dele. Estão sabendo das filhas que eles perdeu para aquele povo, daqueles que foram mortos, né? Então eles estão sabendo que o lado do anticristo não serve. Eles estão ameaçados e o anticristo está gritando em voz alta lá: olha, se não aceitar o número da besta na testa ou na mão, vai ser degolado, vai ser morto. E eles estão ali, muitos estão passando, e eles estão vendo que a besta não está conseguindo matar ninguém. Quem está morrendo, apodrecido, é o lado do anticristo. Então o que o Senhor faz para salvar aquele povo? Deus faz tudo em favor dos predestinados, dos escolhidos. Olha aqui, ó, versículo 6: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a todas nações, tribos, línguas e povos, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do juízo, adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Vamos ler o 7. Dizendo com grande voz, não, o 8: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Vamos ler o 9, que é a mensagem que as duas testemunhas estão dizendo. Ó, e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Quando eles passam sobrevoando sobre a cabeça daquela multidão, que eles vêem o anjo proclamando, no momento, num abrir e fechar de olho, não ficou nenhum salvo do lado do anticristo. Não ficou nenhum salvo. Eu vou explicar isso direitinho.
lá no versículo 7 do capítulo 11. Por que que as duas testemunhas parou de profetizar? Não ficou ninguém. E a besta tenta matar, tenta blasfemar, mas ela não tem boca para blasfemar de nada. Sabe o que acontece? Tudo depende de Deus. Veja bem aqui, o capítulo 13, no versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Ela não tinha boca nem para blasfemar. Deus dá essa ordem e ela blasfema de Deus. Agora Deus dá outra ordem, no versículo 7. Agora sim, para nós não ficar pensando que a besta matou porque ela que matou. Ela matou porque Deus ordenou que matasse. Veja bem. E foi-lhe permitido fazer guerra ao santo e vencê-la. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, línguas e nações. Deus lhe deu este poder. Viu? Agora sim. Agora vem aqui no capítulo 11. Nós já estamos encerrando a mensagem. Capítulo 11. E quando acabou, capítulo 11, versículo 7. E quando acabar com o seu testemunho, a besta... Acabar com o testemunho de quem? Das duas testemunhas. Quando acabou, quando eles pararam de pregar. Por que eles pararam de pregar? Porque não tinha mais nenhum salvo na praça. O salvo, o Senhor já tinha resgatado todo. Quem estava lá na praça era só o povo da besta. Mas aqueles que estavam com o nome no livro da vida, já estava do lado das duas testemunhas, formando o quê? Formando um grupo de testemunha. Não vem com essa aqui, matar as duas testemunhas, porque as duas testemunhas continuou viva. Ela não matou as duas testemunhas, ela matou aqueles que rejeitou o número da besta. Veja aqui, ó, aqui no capítulo 12, bota aí o capítulo 12 de Apocalipse, versículo 6. 12, versículo 6. Ó as duas testemunhas aí. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Isso aí são as duas testemunhas. Então não tem que falar que ela matou as duas testemunhas. Não matou as duas testemunhas. Ela matou aqueles que o rejeitaram, porque Deus deu ordem para matar. Porque Deus tinha um compromisso com a visão de João, de colocar aqueles mártires diante do trono. Amém? Então vamos agora, o versículo 8. E a besta, 11, versículo 8. E jazerá os seus... Vamos ler o versículo 7. 11, versículo 7. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Aqui agora a matou por ordem de Deus. E jazerá os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente chama-se Sodoma e Egito, onde o Senhor foi também crucificado. Versículo 9. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos sejam postos em sepulcro. E os que habitam na terra regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram.
versículo 9. E homem de vários povos, tribos e língua, nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcro. 10. E os que habitam na terra se regozijarão, se alegrarão, mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado aos que habitam na terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. O 12. E ouviram uma grande voz do céu, que ele dizia: subi cá, subi para aqui. A voz de Deus: subi para aqui. E subir ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. E João também viu lá no capítulo 9, capítulo 7, versículo 9, né? Versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Como eu disse a você, que esse povo foram degolados, e que eu tinha que mostrar agora no final da mensagem, para concluir a visão de João, e para concluir todo, você vai ler comigo Apocalipse capítulo 20, versículo 4, é o último versículo que nós vamos ler, o último versículo. Lá no capítulo 7, versículo 9, João viu a multidão vestida de branco em frente do trono. Aqui João viu o trono, e vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhe dado poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a mensagem do seu irmão em Cristo, pastor Rafael, aqui do Vidigal, aqui do Ministério 7 vezes mais, onde é o estúdio que nós estamos trazendo essa mensagem. Quero agradecer você, e um abraço mesmo, viu? Vidigal, Rio de Janeiro. Amém.